Então vamos abrir a nossa lição na lição Cristo glorificado, não. É a igreja, o anjo da igreja, lá na página de número 12. Vamos pegar um pouquinho da 11, o finalzinho da 11 e o começo da 12, tá? Mantenha aí aberto. Se alguém precisar, ainda tem algumas revistas ainda. O interesse está sendo grande, gente. Até na quarta-feira, as pessoas estão vindo de maneira bem constante, né? Essa semana, a gente não teve vários irmãos que são frequentes. Ricardo trabalha fora, viaja para Saquarema. Paulinho não pôde por uma questão de última hora. Várias pessoas não puderam vir. Mas ainda assim, nós tivemos 10 pessoas na última quarta-feira. Apesar de todos os que vêm, que são certos e que não puderam comparecer, né? Por algum motivo particular. Você vai observar na página número 11, de maneira bem resumida, ele vai trazer para nós aqui alguns símbolos e seus significados possíveis no Apocalipse, entendeu? Então, por exemplo, isso aqui eu só vou ler para poder entrar no que eu quero trabalhar com vocês hoje. 7, perfeição e totalidade. 7 estrelas, os pastores das igrejas. 7 candeeiros, as 7 igrejas. O ouro, o valor e durabilidade. Árvore da vida, a experiência da vida eterna. O primeiro e o último, em referência a Cristo, indica a sua vitória e preeminência. 10 dias, período não muito longo de tempo. Coroa da vida, indicação da vitória eterna sobre a morte. Espada afiada de 2 gumes, juízo e confiança. Segunda morte, morte espiritual, condenação eterna. Maná escondido, alimento espiritual. Pedrinha branca, símbolo de vitória e distinção, bem como a garantia de entrada e participação no reino. Olhos como chama de fogo, ira e juízos iminentes. Pés como de bronze polido, firmeza e determinação. Estrela da manhã, a vida eterna, gloriosa em Cristo. 7 Espíritos de Deus, alusão à plenitude do Espírito Santo. Vestiduras brancas, a condição de pureza espiritual que caracteriza a vida celestial. A chave de Davi, a autoridade para abrir as portas do reino de Deus aos homens. Coluna no santuário de Deus, solidez e estabilidade quanto à participação no reino por vir. Bom, contextualização. Vamos contextualizar aqui a lição. Na quarta-feira nós estamos lendo vários textos da escatologia. Na última semana nós lemos, na última quarta-feira, nós lemos a respeito de Mateus 24, que é o sermão profético de Jesus Cristo. Ali tem coisas muito interessantes para a gente saber e para a gente estudar. Por exemplo, o que é geração ali, né? Não passará essa geração. O que é isso, gente? Que geração é essa, né? Então tem várias coisas muito interessantes. Por que a fuga deveria ser, na grande tribulação, quando viesse a perseguição, ela deveria ser uma fuga que não fosse no dia de sábado? Por quê? Porque o contexto era um contexto judaico, e no judeu, no dia de sábado, ele não pode caminhar muito, tem toda uma restrição, não pode viajar, então não deveria ser num dia de sábado, né? E assim vai, várias explicações importantes. Mas hoje, a contextualização aqui nos diz, em cada uma das 7 cartas, encontramos desafios pertinentes e não menos urgentes para a Igreja do Senhor também hoje. São eles, primeiro, o equilíbrio do zelo com o amor. Isso aqui é muito importante, gente. Por quê? Ele está falando aqui sobre qual igreja? É a primeira igreja, qual é? Éfeso, né? Então, qual é o grande problema aqui que ele está tratando? Você pode ser alguém extremamente zeloso, mas não fazer as coisas com a motivação correta. Muito bem. Motivação correta. Você pode estar cheio de zelo por Deus, entendeu? Quero tudo certinho, bonitinho, legalzinho, mas e o coração? E as motivações, né? Então nós sabemos que a boa espiritualidade, ela envolve um tripé. Já expliquei isso aqui. Qual é o primeiro tripé? Qual é o primeiro pé desse tripé? O primeiro pé a primeira base seria o quê? Ortodoxia. Nós precisamos ter uma doutrina correta.
Se a nossa doutrina for incorreta, a nossa prática vai ser também errada, equivocada. O segundo tripé, o segundo pilar desse tripé aí, qual é? Ortopraxia, prática correta. Se nós não tivermos a prática correta também, não adianta. Então, o que norteia a nossa prática é justamente a ortodoxia, é o conhecimento da doutrina, da Bíblia, né? Isso é importantíssimo. E, por último, a ortopraxia, né? Não, ortopatia, foi o que eu não falei ainda, né? Ortopatia, o que é isso? Os sentimentos corretos no exercício da fé. O que Deus requer de nós não é apenas serviço. O serviço é importante e a gente deve servir, mas é importante também a motivação com a qual você serve. Por exemplo, tem gente que serve querendo o quê? Ficar em evidência. A luz em cima dele, aparecendo e tal. Tem um fascínio por isso. Está errado. Ele pode estar pregando bonitinho, certinho, mas se a motivação é essa de aparecer, está errado. Se ele, por exemplo, prega o Evangelho, mas a sua preocupação maior é o seu bolso, ele também não está com a motivação correta. Ele pode estar pregando a mensagem correta, mas com o coração errado, com as motivações erradas. Então, o zelo é importante, mas juntamente com o zelo, o amor, né? O grande escritor John Stott, um dos maiores exegetas do século XX, ele dizia que o equilíbrio cristão, ele é diferente da ideia que nós temos de equilíbrio. Qual a ideia que a gente tem de equilíbrio? É ser um pouquinho leitor da Bíblia e um pouquinho também devocional, de orar, buscar Deus, o poder de Deus. Só que John Stott fala, sabe o quê? Que o ideal de espiritualidade é ser os dois extremos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu sou profundamente zeloso por Deus, quero as coisas organizadas, direitinhas, o trabalho, o serviço, ao mesmo tempo eu sou profundamente apaixonado por Deus, eu sou amoroso, eu estou com meu coração na obra, as duas coisas intensamente ao mesmo tempo. Esse é o ideal de espiritualidade. E aí, a gente observa que a igreja de Éfeso, que é a primeira igreja, ela tinha um problema. Que problema era esse? Deixa vai pegar. Qual era o problema, irmãos? O Maurício falaram lá atrás também. Amor. Não é isso? Mas espera aí, gente. O problema era o amor, mas que nível de amor? Em que situação? O texto nos fala que eles haviam perdido o primeiro amor. Aquela qualidade do amor que eles tinham no início da conversão. Gente, parece bobagem. Uma vez eu falei isso numa pregação, a pessoa não entendeu o que eu falei, ficou chateada comigo e tudo. Eu falei o seguinte, que na minha época, quando eu era garoto, quem é mais antigo na fé, tipo Maurício e eu, os irmãos mais antigos, devem lembrar que antigamente nós não tínhamos Bíblias de estudo. Só havia uma Bíblia de estudo que era a Bíblia Vida Nova. Era uma Bíblia, você lembra? Era uma Bíblia enorme. Enorme, a Bíblia Vida Nova. Depois veio a Thompson. E a gente, quando era garoto, a gente trocava a capa, botava uma capa de couro mais moderna, fazia lá uns escritos, escrevia umas coisas na Bíblia, e a gente ia para a igreja com aquela Bíblia enorme, pagando mal amigo, né? Vamos dizer assim, né? Hoje o nego ia rir da gente com aquela Bíblia daquele tamanho. Era enorme. Eu acho que essa aqui que eu tenho, que é grande, é pequena em relação àquela, era maior, era bem maior. Mas a gente ia com maior felicidade. A maior alegria nossa era poder ter juntado o dinheirinho para comprar aquela Bíblia e poder ir para a igreja, estudar a palavra, e a gente ia mesmo com aquela Bíblia na rua. E aí eu dizia para essa pessoa, né, na pregação, e ela não aceitou muito, qual era o calor da nossa fé, qual era a motivação que havia na nossa fé, a alegria de servir a Deus e dizer, eu sou crente. Não tinha vergonha de dizer que era crente, não, entendeu? Então vibrávamos, e éramos jovens, modernos, mas a gente gostava disso, era algo mais forte do que nós, né? Então, aqui nessa igreja, o grande problema dela é que ela havia perdido o primeiro amor.
o amor já não era mais o mesmo, não havia mais a mesma intensidade. E se você ler Mateus capítulo 24, versículo 12, você vai ver, vamos abrir lá? Mateus 24, Novo Testamento, Mateus. Diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas repare comigo uma observação aqui que eu vou fazer. Olha, o amor se esfriará de todos? De quase todos. Por quê? O crente não perde o amor. O crente não pode ser crente sem ter amor. Entendeu? A gente pode estar triste, chateado um com o outro, aborrecido por algum problema, mas a gente nunca perde o nosso amor, porque o amor foi derramado em nossos corações por quem? Por Deus. Então a gente não consegue deixar de amar, tá? E o grande problema dessa igreja, e uma marca da apostasia, que é aquela queda resoluta, total, em relação ao Evangelho, é justamente o quê? A perda dessa qualidade de amor. O amor se esfriando, o amor se abrandando. Esse é o grande perigo que todos nós temos que ficar muito atentos em relação a isso. Bom, e aí o texto diz, essa era uma igreja ativa, que valorizava o serviço e a preservação da doutrina. Olha só, ortodoxia, doutrina certa. Soube repelir as heresias, foi elogiada pelo Senhor, versos 2, 3 e 6. Entretanto, seu zelo para com o serviço e a doutrina não foram suficientes. A igreja estava falhando no mais importante. E o que era o mais importante, segundo Deus, a palavra de Deus? O amor, né? Então, a gente precisa ter essa postura amorosa, essa postura calorosa. Isso faz parte da boa espiritualidade. Esse era o grande problema daquela igreja. E ele fala, anteriormente, em carta escrita a essa igreja, Paulo ensinou sobre a necessidade de se associar à verdade com o amor. Efésios 4, 15 a 16. Vou explicar para vocês isso aqui. Algo muito importante também de nós falarmos é que, em nome do amor, eu não posso flexibilizar a verdade. O que é isso, pastor? Não estou entendendo. Vou repetir, em nome do amor, eu não posso flexibilizar a verdade. Eu amo tanto as pessoas, os irmãos e todo mundo, que aí eu deixo de falar a verdade para as pessoas. Eu deixo de pregar que só Jesus Cristo salva. Eu deixo de falar para elas que só existe o amor. Irmãos, e quando a gente ama, a gente fala com cuidado, mas a gente fala a verdade para o outro, não é? A gente quando ama, por exemplo, se sua mulher vestiu uma roupa que você achou que não está muito legal, não está combinando, você com muito jeitinho você fala, mulher, eu acho que não está combinando muito, né? Com muito jeito para não entristecer, para não ofender. E a mulher também vai falar para você, amor, essa roupa não está legal, não combina. Essa gravata não tem nada a ver com essa camisa. Você está parecendo aquele pessoal que vai para aquelas festas juninas, né? Mas tudo isso com muito amor, porque você ama o outro, mas você não pode deixar de falar a verdade para o outro, né? Então, por exemplo, a gente ama outras religiões, pessoas de outras religiões, pessoas que têm outros cultos, né, diferentes, mas a gente não pode dizer o seguinte, deixar de dizer o seguinte, olha, nesse aspecto vocês estão equivocados. Nesse aspecto vocês fugiram da ortodoxia, né? Então, é disso que ele está tratando aqui, né? As realizações e a ortodoxia cristã tornam-se nulas quando destituídas de amor. 1 Coríntios 13, de 1 a 3, fala isso. Porque às vezes eu posso estar corrigindo o outro, não porque eu queira que ele se acerte. Eu posso estar corrigindo o outro para mostrar que eu sou superior a ele. E aí a motivação não é a melhor motivação. Eu estou agindo mal.
É disso que ele está tratando. O zelo deve ser equilibrado com a prática do amor. O amor de Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é o que diz a palavra do Senhor. Nós temos que ter essa qualidade de amor. Depois aparece aqui no estudo a segunda carta. A segunda carta é justamente a igreja de Esmirna, né? Porque, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando terminar esses estudos, todos nós saberemos de cor o nome das igrejas em ordem. Esmirna é uma das cartas onde a igreja é elogiadíssima. Mas qual a realidade dessa igreja e dessa carta? A segunda carta foi dirigida à igreja de Esmirna, capítulo 2, versículos de 8 a 11. Das 7 igrejas, esta é a única que só existe elogios, né? E a única que existe até hoje, né? A outra carta como essa, que é elogiada, outra igreja, é a igreja de Filadélfia. Mas aí o texto diz: esta é a única que existe até hoje. Era uma igreja pobre, sob o ponto de vista material, pois os crentes tiveram seus bens confiscados, entretanto, era espiritualmente rica. Aqui tem uma coisa interessante da gente observar. A maneira como Deus avalia a nossa vida e a vida da igreja não é a mesma maneira como o mundo vê, como a cultura vê, como a filosofia do nosso tempo vê. Às vezes uma igreja que pode parecer uma igreja irrelevante, por quê? Porque é pobre, ou então porque ela é pequena. Ela pode aparentar ser uma igreja irrelevante, mas talvez aos olhos de Deus, essa igreja, ela esteja muito bem espiritualmente. Uma igreja onde há o amor, uma igreja onde os membros se prezam, onde há o cuidado pastoral, né, para com a igreja, com os irmãos da igreja. Você imagina uma igreja como a nossa, onde nós temos um grande número de pessoas na 3ª e 4ª idade. Nós precisamos dar amor, precisamos acompanhar os irmãos, sabendo que nem todos poderão estar aqui na igreja. Eu estou aqui hoje identificando quem não está aqui hoje. Amanhã pela manhã, eu já vou começar a ligar, eu vou visitar, eu vou procurar saber, entendeu? O que está acontecendo, qual o problema de saúde. Então tem esse lado todo que a gente não pode deixar de considerar, tá? E aí o texto vai nos dizer que que era uma igreja espiritualmente rica. É significativo que nenhum ponto negativo é mencionado na vida desta igreja. Gente, uma igreja pobre, mas só tinha coisa bonita aos olhos de Deus. Não são aos olhos humanos, aos olhos de Deus. Foi estimulada pelo Senhor a continuar evidenciando uma fidelidade incondicional. Naquele contexto, ser crente significava correr risco de vida, né? Ou, em outra linguagem, correr risco de morrer. Ser crente naquela conjuntura era algo extremamente difícil. Já expliquei aqui que cada associação comercial da época tinha o seu patrono, que era uma divindade, um padroeiro. Não tem o bom Jesus dos navegantes, não tem esses santos todos, não tem? Então, também havia divindades que tomavam conta, que eram protetoras das associações. Só que o crente, para negociar, ele precisava fazer parte da associação. Mas só que o crente não podia prestar reverência ou adoração a outros deuses. E por conta disso ele perdia negócios. Por conta disso, ele tinha uma condição de vida inferior, por mais que ele trabalhasse, por mais que ele se dedicasse. É disso que ele está dizendo aqui para a gente. Como aconteceu, por exemplo, com um dos seus líderes, o bispo Policarpo, condenado à morte aos 86 anos de idade, por causa de sua fé em Cristo Jesus. Então, uma pessoa que foi condenada à morte, não porque tenha feito alguma coisa errada, não foi isso, mas porque pregava a palavra, porque era fiel a Deus. A firmeza de nossa fé não pode condicionar-se às circunstâncias em que vivemos. Somos desafiados a cultivar uma fidelidade incondicional ao Senhor. Esse é o grande desafio do crente em dias como os nossos também. A realidade não mudou. A gente, às vezes, corre uma tentação muito grande em nós. Ser o queridinho da galera ou ser realmente aquele que fala aquilo que está na Bíblia, não é? Então,
o envolvimento, a dificuldade que nós temos é muito grande de nós mantermos um testemunho, quer na igreja, quer fora da igreja, né? Eu conheço o caso de uma pessoa que ela é assim, se ela estiver perto dos crentes, ela fala, aleluia, glória a Deus, que bênção, que maravilha, que Deus é com você, as coisas boas vão acontecer, Senhor Jesus Cristo salva. Mas se ela sair daqui agora e encontrar com um amigo dela não crente ali na esquina, vai falar as piores coisas que você possa imaginar, vai contar as piores histórias, as piadas mais cabeludas, as conversas mais indecentes. Ou seja, não pode ser assim, né? Então, o cristão precisa manter uma fidelidade. Ele não precisa ser um cara chato, inconveniente, aquela pessoa que nunca vai ganhar ninguém para Cristo. Mas, em contrapartida, a fé cristã, ela é radical. E ela, na verdade, nos impulsiona a ter uma vida que seja de compromisso com Jesus Cristo incondicional. E aí os temas estão interligados. A terceira igreja que aparece é a igreja de Pérgamo, capítulo 2, versículos 12 a 17. Era uma igreja que enfrentou corajosamente as pressões da religião imperial. Vocês lembram que eu falei que havia o culto ao imperador. Você podia escolher qualquer religião que você quisesse, mas você tinha que fazer uma coisa uma vez por ano. Quem lembra? Uma vez por ano você tinha que fazer o quê? Uma vez por ano, adorar ao imperador. E aí, aqueles que não eram crentes, é como se um amigo nosso dissesse assim pra gente, irmã Eliane, que bobagem, irmã Eliane, é uma vezinha só no ano, o que tem a senhora ir lá fazer uma prece para o imperador, acender uma vela, acender um incenso, é só uma vezinha e depois acabou, Jesus perdoa, até com base bíblica, né? O perdão, a graça de Jesus Cristo. Gente, não podemos fazer isso. E essa era a situação na época. Se você não adorasse o imperador pelo menos uma vez por ano, era sinal de que você era contra o Estado, você era contra o império. Então, o imperador e o império se voltavam contra você. Você era uma figura não grata, entendeu? Era essa a situação que estava em jogo ali. E aí o texto fala para nós aqui, mas infelizmente não soube resistir à sedução do mundanismo. Isso mostra que nem sempre o que ameaça a igreja são as forças hostis, mas coisas sutis e aparentemente boas. Eu li essa semana uma frase, até coloquei no meu Facebook lá para todo mundo ler, né? Uma frase do Timothy Keller. Quem já ouviu falar em Timothy Keller aqui? Já ouviu falar? Um grande escritor presbiteriano, evangélico, né? Plantador de igrejas. E ele escreveu mais ou menos assim, o pecado não é tão somente aquilo que é contra a vontade de Deus ou a lei de Deus, mas o pecado é também coisas boas que nós colocamos no lugar de Deus. Coisas boas que nós colocamos no lugar de Deus. Porque se nós não soubermos lidar com as coisas passam a ser o que para nós? Ídolos, né? Então, o grande problema dessa igreja era que essa igreja, na verdade, estava vivendo esse desafio. A igreja de Pérgamo se deixou seduzir, mostrando-se tolerante para com alguns falsos profetas e suas pregações perniciosas. Isso está acontecendo nos nossos dias. Por exemplo, existe uma denominação, uma igreja local, que o pastor ele aderiu completamente à ideologia de gênero. Então, tipo assim, é a igreja onde os revoltados vão para lá, porque lá ele mexe na Bíblia, ele distorce o contexto e fala que não há nenhum problema a ideologia de gênero. E aí o que acontece? É uma igreja da moda, é uma igreja agradável à filosofia desse tempo. Vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo? Estou falando grego. E aí o que acontece? Muita gente boa está aderindo a essas ideias. Muita gente boa. Esse é o perigo do nosso tempo.
Por quê? Porque existem pessoas que estão formando a nossa opinião. E, infelizmente, a cabeça do cristão, ela não é formada pela palavra de Deus, pela Bíblia. As igrejas hoje, elas não estão falando de textos como esses aqui que eu estou lendo, dessas igrejas. As igrejas estão falando mais de coisas mais suaves, de coisas mais leves, que não ofendem, que não chateiam, né, a ninguém. Todo mundo fica contente. Esse é o lance. Mas nós precisamos preparar o povo de Deus com a palavra de Deus, para que elas saibam fazer uma análise desse tempo, não à luz da filosofia desse tempo, mas à luz da Bíblia Sagrada. Entendeu? Então, por exemplo, eu posso ser um historiador, mas eu não vou negar de forma alguma aquilo que é verdade que está na Bíblia. Eu posso ser um antropólogo, se um dia eu me formar em antropologia, que eu parei pelo caminho, mas eu vou continuar sendo alguém que defende os valores de Cristo. Entendeu? A Bíblia é sagrada. Eu não vou parcializar aquilo que a Bíblia diz, por mais que isso seja agradável às pessoas, entendeu? Então, esse momento nosso é um momento de relativização das ideias. Tudo é relativo. Você não pode ser contundente em nada, entendeu? Então, é a época do chamado politicamente correto. Alguém pode falar assim, pastor ia tão bem na pregação dele, mas quando ele entrou naquele viés ali, ele se perdeu. Não gostei. Mas não gostou por quê? Porque o pastor falou alguma coisa que está na Bíblia, mas que não se coaduna com aquilo que você acha, que você gosta. Por exemplo, tem uma pessoa que eu gosto muito dela, e essa pessoa, ela tem um comportamento que é contrário ao que a Bíblia diz. Eu não vou deixar de amá-la, compreende? De servi-la. Mas à luz da Bíblia, se ela me perguntar, ou se eu tiver a oportunidade, eu vou dizer para ela, o seu comportamento não se coaduna com aquilo que a Bíblia diz. O que falta a gente hoje é, às vezes, ter a coragem de repente, ser mal interpretado. Tinha a mãe de um colega meu, que ela dizia assim, Carlos Henrique, o filho dela falou assim, mãe, Carlos Henrique não me procurou mais. E aí a mãe chegou para o filho e falou assim, filho, vamos ser sinceros, a quem é que você procura? Você não procura ninguém. Você não procura ninguém, não se preocupa com ninguém, eu acho que é por aí. E aí o que acontece? Ela teve a coragem de falar alguma coisa que ninguém fala. Ainda mais ela que era mãe e era, de uma certa maneira, subvencionada pelo filho. Mas ela, numa autoridade, falou assim, você que não procura ninguém. Todos os seus amigos não estão mais com você, você está solitário, porque você não procura mais ninguém, não valoriza as suas amizades, né? Então, nós precisamos, às vezes, de uma firmeza, né? E aí o texto fala, a relativização dos valores, hoje, tem feito com que muitas igrejas tolerem conceitos e práticas errôneas, os quais têm a aquiescência da sociedade, mas não tem respaldo bíblico. Não tem respaldo bíblico. É oportuna a recomendação de Paulo, não vos conformeis com este século, né? Romanos 12, 1 e 2. O que está acontecendo hoje? Nós estamos sendo quase que obrigados a entrar numa forma, né? Se você não assumir a forma que o mundo estabeleceu, você está fora, compreende? Então, esse é o grande problema. Mas o cristão deveria ser sempre o quê? Um inconformado, ou seja, alguém que nunca entra nessa forma, alguém que está sempre na contramão do sistema, alguém que tem valores e que tem ideias próprias, tá? Isso é muito importante que se diga. Eu tenho uma pessoa que eu gosto bastante dela, e essa pessoa, pela sua visão política, ela começou a aderir a tudo que a sua linha política aceita. E eu falei, caramba, essa pessoa é tão extraordinária, é um crente, eu admiro essa pessoa, mas como em nome da política ela seguiu esse caminho? Como ela seguiu esse caminho? Não dá para entender.
Então, as pressões que vêm sobre nós, elas são muito grandes e profundas, e a gente precisa se manter inconformado com essa realidade. Bom, a quarta carta foi dirigida à igreja de Tiatira. Essa igreja se distinguiu em virtude de suas obras, amor, fé e serviço. Obras, amor, fé e serviço. Espera aí, gente. Você leu direito, pastor? Uma igreja que tem todas essas qualidades é uma igreja boa. Ela se distingue por essas qualidades, são qualidades desejáveis. O resultado de suas realizações era notável, lá no verso 19. O erro de Tiatira foi pensar que a fé cristã tem apenas um caráter filantrópico. Repare isso, tem apenas um caráter filantrópico. Olha só, isso é importante porque houve uma época que surgiu uma teologia chamada Teologia do Evangelho Social. Já ouviu falar? Teologia do Evangelho Social. É uma tarefa da igreja assistir aos pobres, os necessitados, mas a nossa tarefa não é só essa. A nossa tarefa primordial não é essa. Passa por aí, mas não é só isso. Eu posso estar sendo um filantropo, mas sem nunca estar vivendo aquilo que Deus quer que eu faça. Entendeu? Eu posso estar cometendo esse erro. Tem gente que faz caridade 1000, e é bom fazer caridade, mas é só caridade. Transformação de vida? Não. Vida com Deus? Não. E essas pessoas acreditam que isso pode, de alguma forma, influenciar no seu processo salvífico. Exatamente, né? Então, suas obras estavam mescladas de idolatria e prostituição, versículo 20. Aqueles crentes eram tolerantes para com a conduta pagã marcada pela frouxidão moral. Repare uma coisa que eu vou dizer para você aqui agora. O cristão, ele não é um moralista. Sabe o que é o moralista? Aquele cara chato, que tudo ele vê pecado, tudo ele acha que está errado. Aquela pessoa insuportável. E aí eu sempre conto o exemplo que eu fui orar por um casal de noivos que não eram evangélicos. Quando eu cheguei na festa, para orar lá pelo rapaz, parece que a festa tinha acabado. Chegou o pastor. Meu irmão, chegou o pastor, foi um tal de eu correr daqui de lá. Olha, aí o que fizeram? Desligaram o som, quase que botaram a música evangélica na hora, esconderam todas as bebidas que tinham lá na hora. Eu vi nego escondendo as coisas, e tal, aquela coisa toda. Eu falei, meu Deus do céu. Quando eu olho para Jesus chegando numa festa, nas bodas de Caná da Galileia, eu não vejo isso acontecendo, não, pelo contrário, não é? Então, aí eu peguei o microfone, mas comecei a falar, né? Eu falei, queridos, olha só, se eu estou aqui para orar e para abençoar esse casal, numa festa, e eu vim com muita alegria, e vocês encerrarem a maneira de vocês festejarem, por conta disso, então eu não vim trazer nada de bom, né? Se vocês não estão sendo vocês, né? Eu vim aqui sabendo que vocês são vocês, e eu vim assim mesmo. Eu vim para orar por vocês, abençoar vocês, né? E aí eu falei, meu Deus do céu, que coisa, né? Que acontece às vezes. A visão que eles têm do cristão é que o cristão é um estraga-prazeres, é um chato, né? Então chegou o pastor, tomara que ele vá embora logo para a gente poder voltar à festa. Entendeu? Eu me senti mal, falei, vou ter que ir embora mesmo, vou ter que orar e ir embora depois, né? E aí o texto fala para a gente, veja que o texto está falando, o Apocalipse, não de coisas esquisitas, estranhas, mas está falando de coisas do dia a dia, de experiências reais. A gente vai chegar ainda mais na frente, essa lição ainda é introdutória, falando sobre cada igreja, né? Então ainda é uma lição introdutória. Bom, e aí para a gente poder partir mais para frente, vamos pular para o 5 agora, a busca de avivamento espiritual. A quinta carta foi dirigida à igreja de Sardes. O problema dessa igreja era a hipocrisia, pois o que ela apresentava não correspondia à realidade. Veja comigo uma coisa,
Cada uma dessas igrejas, elas têm qualidades e problemas que também existem nas outras igrejas de hoje. Nas igrejas de hoje, né? A gente pode estar incorrendo nos mesmos erros dessas igrejas. Exatamente, é isso mesmo. E aí o texto diz, o problema dessa igreja era a hipocrisia, pois o que ela apresentava não correspondia à realidade. Tinha só nome, estava praticamente morta. Essa igreja é o retrato de muitas outras hoje, que causam boa impressão, mas cuja realidade espiritual é péssima. Aqui eu não vou falar isso que eu vou falar agora, porque eu esteja contra alguma igreja, não. Mas existem igrejas hoje que elas são de uma técnica, de uma competência impressionante. O seu filho chega na igreja, entendeu? Ele já é identificado, ele é levado com toda a organização para uma sala toda especial, toda muito bem organizada, tudo bonitinho. O pastor, quando vai pregar, o pastor está aqui, fora do ambiente. E as pessoas estão sentadas lá, e aí tem um relógio. E aí está lá. Vamos supor, não sei se é exatamente 5, mas vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Aí o pastor. Boa noite, amados irmãos. Vamos agora começar o nosso culto desta noite. Sabe? Uma organização impecável, nada contra. Nada contra, compreendeu? Só que, às vezes, o que acontece é somente técnica. O que acontece, às vezes, é só perfeição. Quando você pensa nos relacionamentos profundos que o cristianismo requer, não acontece ali esse tipo de coisa. Se você pensa que o seu pastor vai no seu aniversário, vai não. Se você pensa que o seu pastor vai estar com você lá no momento da formatura, vai estar não. Se você pensa que ele vai estar no sepultamento do seu ente querido, não vai estar não. A técnica, a perfeição, a competência, a qualidade, tudo perfeito. O pastor não tem que pedir ninguém água não. A pessoa já viu que o copo já esvaziou, já traz tudo bonitinho para o pastor, não fica sem água. Se o microfone começou a falhar, já vem alguém rapidinho, troca o microfone do pastor. Mas não passa de técnica, de competência, de organização, que são coisas boas, mas não extrapolam a isso. Compreendeu? Então hoje, a grande dificuldade dos nossos dias é que a gente não encontra gente, eu estou exagerando, está uma hipérbole que eu estou criando aqui. A gente não encontra, claro que eu sei que existem pessoas assim, a gente não encontra pessoas que queiram construir uma boa igreja. Pessoas que falam, não, Deus me deu um dom. E o dom que Deus me deu é para estar aqui nesta igreja, servindo e somando com esta igreja, para que essa igreja seja cada vez melhor, para que ela cresça. Deus não me trouxe para aqui por acaso. Eles precisam de mim aqui. Deus tem algo a fazer através de mim nesta igreja. E a igreja acolhe todo mundo, a igreja está aberta para as pessoas participarem. Se forem pessoas que tenham vida com Deus, se forem pessoas com uma vida condizente, a gente não vai embarrear ninguém de tocar, de cantar, de pregar, de dar aula de escola dominical, de cuidar de criança, nada disso. Compreende? E aí, queridos, uma coisa importante lá no finalzinho. Toda a igreja deve se mostrar aberta à experiência do avivamento espiritual. O avivamento que vem de Deus. Quando ele fala aqui em avivamento, não está falando de coisa maluca. Virar cambalhota, né? Começar a falar umas coisas estranhas aqui que ninguém vai entender nada, né? Vai achar que a gente está doido, nada disso. Mas o avivamento espiritual. Orar pelos enfermos, evangelizar, vibrar com a fé, vibrar com a igreja, né? Essas coisas boas, ficar feliz quando alguém se converte. Que coisa boa, minha amiga se converteu, vou vibrar com isso, estou feliz com isso. Como advertem os profetas, viver só de nome e aparência não adianta. Nós precisamos ter vida com Deus. Não adianta, gente. Tem a ver com a pregação de hoje de manhã também. Não adianta a gente estar aqui em todos os momentos
se a gente não está vibrando com Deus. E a gente começa a encontrar mais erros quando a gente começa a deixar de vibrar com Deus, né? Aí você só vê a imperfeição, só vê o erro, só vê a dificuldade. E você não se dá conta de quanta coisa linda acontece dentro daquele ambiente, dentro daquela igreja. Mas quando você percebe que coisas lindas acontecem dentro da sua igreja, você fala, gente, é aqui que eu quero ficar. É aqui que eu quero trabalhar mais e melhor, para que essa igreja seja cada dia mais aquecida, que essa igreja seja um lugar acolhedor. Vira e mexe, a gente tem pessoas que se afastam. Mas quando elas retornam, a gente não faz igual a certos lugares, né? Que execram a pessoa, que fala um monte de coisa. A gente abraça, a gente acolhe, a gente acredita que aquela pessoa vai crescer, vai se desenvolver aqui neste lugar. E aí, irmãos, vem a sexta igreja. E a sexta carta é dirigida à igreja de Filadélfia, né? Filo tem a ver com amor, amor de irmão, amor fraternal. Filo, daí vem a palavra Teófilo, o nome Teófilo, amigo de Deus. Daí vem filantropia, fraternidade, vem daí. E Delfos é irmão, né? Então, aquele que ama a seu irmão. Que nome bom para uma igreja, né? A igreja daqueles que amam seu irmão. E aí o texto diz, a exemplo de Esmirna, não foram apontadas falhas na igreja de Filadélfia. Então, duas igrejas sem falhas gritantes, quais eram? Esmirna e Filadélfia. Suas grandes qualidades eram a fidelidade e a perseverança. Dois termos que apontam para a realidade de persistência, de você continuar, de você perseverar. Tá bom? Foi exortada a continuar firme e estimulada com a garantia da vitória, versículos 9 a 12. Filadélfia é o retrato de uma pequena igreja e uma grande vitória. Uma pequena igreja e uma grande vitória. E como diz o poeta sacro, e eu gosto desse hino aqui, a beça, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. A Bíblia, em inúmeros lugares, não é que a gente não possa ter aqui 2 cultos, 400 pessoas nessa igreja, com 2 cultos e tudo mais, mas nós não podemos esquecer de uma coisa. A igreja do Senhor sempre será o pequeno rebanho. A igreja do Senhor, ela pode ter 1000 pessoas, mas ela vai continuar sendo o pequeno rebanho em relação ao mundo, em relação à grande maioria que professa Cristo. Aqueles que são do Senhor, eles nunca são numerosos ao extremo. Obviamente, a gente não tem nenhum problema com números. A gente não adora os números, não somos da numerolatria, nem também nós somos da numerofobia, aqueles que têm fobia ao crescimento da igreja, não, de maneira alguma. A gente não pensa dessa maneira, mas a gente sabe que aqueles que são de Cristo, eles nunca são um grande rebanho, nunca são muitas pessoas, porque a pregação do Evangelho, ela em todas as épocas, ela nunca é de acordo com aquilo que se pensa e se imagina. A pregação do Evangelho, em qualquer época, ela vai confrontar a sociedade maior e ela vai confrontar o estilo de vida dos cristãos também, né? Bom, e aí o texto diz assim, a Filadélfia é um belo exemplo para aquelas comunidades de hoje que se julgam pequenas, fracas, impotentes e que pensam que pouco podem fazer para o reino de Deus. Surgiu uma expressão no meio evangélico que era a seguinte, eu só faço algo que tenha relevância. O que quer dizer isso? Se eu vou pregar para 30 pessoas, eu não vou pregar. Se eu vou pregar numa igreja, num lugar onde ninguém quer ir, eu não vou pregar. Sabe? Porque tem que ser relevante. Eu tenho que ir num lugar onde haja pelo menos 300 pessoas para me ouvir. Senão eu não vou. Porque esse lugar não é um lugar de sucesso. Esse lugar não vai me dar visibilidade. Então eu não vou lá. E aí eu digo a você, essa maneira de ver a relevância é uma maneira humana e mundana de ver a relevância. Você faz coisas para Deus, às vezes, pequeninas,
imperceptíveis, mas o nome de Deus está sendo glorificado pela pequenina coisa que você faz para Ele. Compreende, quero dizer? Entende? Então, a gente às vezes avalia um show, a igreja como se fosse um show. Eu fui assistir um show musical com minha mulher, e aí quando eu cheguei lá, eu vi que a casa estava vazia, o músico era bom, o cantor era bom, mas a casa estava vazia. Sei lá qual foi o problema, mal divulgado, o lugar era sei lá o quê, não era muito bem localizado, não sei qual o problema, mas a casa estava vazia. Se nós olharmos pela maneira humana, a gente vai dizer o quê? Aquele lugar não era bom, deve ter uma péssima comida, um péssimo cantor, mas não era uma coisa nem outra. Tinha os seus problemas, claro que tinha, mas não era isso o problema daquele lugar. E aí a gente às vezes avalia a igreja através desse aspecto, né? E aqui ele está dizendo para nós que às vezes a igreja pode ser pequena, ela pode ser impotente, ela pode ter pouca influência no meio social da região, mas é uma igreja de Deus. E como diz Paulo, é da fraqueza que brota a força, segundo aos Coríntios 12:10. Os pequenos e fracos conhecem melhor o que significa depender do Senhor e viver na sua força. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: você que passa por lutas e dificuldades, você tem uma tendência a ser mais dependente de Deus. Você pode ganhar muito bem e ser dependente de Deus, pode. Mas geralmente quando a pessoa passa por dificuldades, ela conta mais com o suprimento de Deus. Será que o dinheiro vai entrar esse mês? Eu fui corretor, vocês sabem, de seguros, né? E durante um tempo que eu fui corretor, como eu vi o milagre de Deus na minha vida. Como Deus supriu necessidades. Teve um dia que você não vai acreditar, eu estava triste para baixo. Bateu uma senhora na minha porta, querendo fazer um seguro comigo. Me dava uma boa comissão na época. E eu falei, meu Deus, como é que Deus faz, né? Eu estava tão desanimado, triste pelas dificuldades do mercado, alguém bateu na minha porta para fazer negócio comigo. Então, o que a gente precisa entender é que a dependência de Deus não é ruim, muito pelo contrário, é saber que Ele traz a provisão, seja uma provisão abundante, seja uma provisão menor, mas Deus sempre supre as nossas necessidades. Deus abre portas, né? Uma porta se fecha aqui, como diz o compositor, outra se abre ali. Deus vai cuidando de nós, Deus vai cuidando da igreja. Se Deus levasse o pastor Carlos Henrique hoje para o céu, você acha que essa igreja iria acabar? Não, porque é a igreja do Senhor. Compreendeu? Se ele levasse aqui a pessoa mais importante dessa igreja, algum irmão, alguma irmã, que aos olhos nossos é a pessoa, ou são as pessoas mais importantes desse lugar, você acha que a obra iria parar? Entendeu? Você acha que se eu, ou se a pessoa que dá o maior dízimo da igreja deixar de dar, ou por acaso vier a falecer, ou for para outra igreja, você acha que a igreja vai parar o seu trabalho por isso? Não vai. Existe um Deus que supre, que manda dinheiro de onde Ele quer, que tem os recursos para a sua obra. E Ele surpreende a gente, e às vezes é importante que a igreja veja isso acontecer, para que a nossa fé seja despertada. Porque a gente às vezes caminha só pelas vistas, só por aquilo que a gente está vendo, né? E Deus às vezes quer que a gente perceba a realidade espiritual. E para terminar, 7. Vitória sobre a insensatez da autossuficiência. A 7ª carta é dirigida à igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículos 14 a 22. Essa igreja foi a única a não receber nenhum elogio. Que tristeza, né? A sua situação era dramática. Estava a ponto de ser vomitada pelo Senhor. Muito triste esse quadro. Talvez influenciada pelo contexto em que estava. E aí, pulando mais para baixo um pouco. Os tempos atuais têm exercido sobre muitas igrejas uma forte influência no sentido de conduzi-las a uma visão materialista da vida e a autossuficiência. Hoje em dia a gente pensa assim, né? Eu cheguei a um momento aqui na minha vida, eu estou com 54, né? Embora com esse rostinho de 25, estou brincando, irmãos. As marcas do rosto já começam a mostrar. Agora eu vejo as fotos e eu falo, meu Deus, não dá para negar.
Antes me chamavam de senhor pelo respeito. E agora não é mais por respeito, não. É por realidade mesmo, né? Dá para ver que já é um cinquentão. É um cinquentão. Mas por já estar com mais de 50 e com uma boa estrada já no Evangelho, o que eu tenho visto é o seguinte: o Senhor tem sido a minha suficiência. Quando eu olho para a minha realidade, para a minha família, para a minha história, a história da minha mulher, quando eu vejo que a gente veio de lar humilde, todos dois, né? Que eu perdi o pai aos 15 anos, que eu fiz tudo que eu não podia fazer, casei quando eu não podia casar, aluguei casa quando eu não podia, quis ter filho quando eu não podia, tudo eu não podia fazer. Aos olhos humanos eu não podia ser pai. E hoje eu olho e falo assim, eu realmente não podia, humanamente falando, mas só que a gente acreditava em Deus, como acreditamos até hoje. E Deus fez aquilo que era impossível aos olhos humanos, né? E hoje quando eu olho assim, né, as fotos dos meus filhos, 19, minha filha com 15 anos, eu falo assim, meu Deus, Deus foi a minha suficiência, como eu tenho certeza que é de vocês também. Não tem a menor dúvida disso, né? Mas só que a gente vive uma época em que todo mundo quer autossuficiência, quer confiar muito em si. E eu cheguei a um momento que eu, falei assim, que eu pensei o seguinte, eu posso fazer que curso eu quiser fazer. Se eu quiser voltar para a antropologia e terminar, vou terminar. Se eu cismar de fazer psicologia, eu vou fazer psicologia. Mas uma coisa eu tenho certeza, não vai ser psicologia, não vai ser antropologia em si, que terão o poder de me manter, a mim e minha família. Quem me mantém tem nome e se chama Jesus Cristo. Ele é a minha autossuficiência, até o meu último dia. E quando adentrar a eternidade, não pelos valores que eu tenho, não pela minha competência, pela minha santidade, mas pelo sacrifício de Cristo, por sua ressurreição, eu tenho certeza que eu adentrarei a eternidade com Ele. E aí o texto diz, os tempos atuais têm fornecido sobre muitas igrejas uma forte influência no sentido a uma visão materialista da vida e a autossuficiência. As igrejas hoje que se tornaram mais notáveis do que o Senhor a quem pregam. O que ele está dizendo é o seguinte aqui, existem igrejas hoje que elas são mais importantes do que o Cristo pregado. Existem igrejas que chegam a falar assim, ó, o Deus da nossa igreja, o Deus da igreja, não vou dizer o nome, né? Mas o Deus da igreja tal, como se existisse um Deus de cada igreja. Não existisse um Deus único, Criador dos céus e da terra. A autossuficiência é uma insensatez que deve ser vencido quanto antes. Por enquanto, né? O Senhor ainda está à porta e bate e deseja entrar. E aqui eu queria explicar uma coisa para finalizar mesmo. Vamos abrir lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. A palavra do Senhor nos diz o que aí? Acharam? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Repare você que há um subtítulo da Sociedade Bíblica do Brasil escrito assim, Carta à Igreja em Laodiceia. Lá no início, em cima do versículo 14, você vai observar aí, está escrito, ó, Carta à Igreja em Laodiceia. Está assim na sua Bíblia? Tá, não está? Então, olha só, esse versículo, ele foi escrito dentro de um contexto para a igreja. A gente até utiliza esse versículo, já vi em muitos lugares, para evangelização. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a vida. Gente, não está correto. O correto aqui é dentro do contexto da igreja. Por quê? Só pode abrir a porta aquele que já teve a porta do coração aberta por Deus. O texto fala daquele coração que se tornou empedernido, aquele coração que está insensível à voz de Deus, que está fechado, que é o contexto exatamente da igreja de Laodiceia. Uma igreja que o Senhor não proferiu nenhum elogio a ela. Então o Senhor está dizendo para quem se encontra numa situação como essa,
que Deus quer ter comunhão com essas pessoas, né? Que o Senhor Jesus quer ter comunhão com ela. Ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Terei comunhão com você. E por que o Senhor fala isso como advertência? Porque o Senhor, Ele deseja que a gente se recupere, que a gente seja soerguido, que a gente se levante. Ele deseja ter comunhão contigo e comigo. E a coisa que Ele mais quer é que a gente ofereça o nosso coração a Ele. Esse coração que já foi tocado por Ele, pela Sua palavra, que já foi transformado. Ele quer ter comunhão com a gente, intimidade com a gente. É isso que Ele mais deseja. Amém? Vamos ficar por aqui. Semana que vem a gente volta. Você que pode vir quarta-feira, venha quarta-feira.